Oi! Aí, pessoal! Tudo bem? Então, nós temos uma provinha. Tem uma provinha que tá bem facinha. Você vai tirar 10 porque vai ver a revisãozinha, né? Show de bola! Então é o seguinte, pega a sua apostilinha lá no comecinho da apostilinha de ciências e nós vamos fazer uma revisão geral do nosso conteúdo para esta provinha. Vamos lá? O conteúdo é super, hiper, mega fácil, de boa, tranquilo para tirar 12 na prova que vale 10. Que tipo, prof? Olha só. Gente, o conteúdo é aquele que nós vimos desde que voltamos das férias, certo? E é sobre os materiais, sobre as propriedades dos materiais. Ou seja, o que é propriedades? São as características dos materiais, certo? Nós já vimos que tudo que existe é composto pela união dos elementos químicos que estão na tabela periódica. Tranquilo? Tranquilo! Tudo que existe é composto pela união de alguns, claro, não é todos de uma vez só, elementos químicos que estão na tabela periódica, tá? Super tranquilo. Primeira propriedade dos materiais que a gente tem que saber aqui para nossa provinha é a massa. Ô, gente, isso é muito fácil. Olha para cá. O que é a massa? É a quantidade de matéria que eu tenho. Então, vamos ver. Aonde é que eu tenho mais massa? Mais massa ou mais matéria? É num pacote de farinha de 1 kg ou num pacote de farinha de 5 quilos? Fala sério, né? No pacote de farinha de 5 quilos tem muito mais massa do que pacote de farinha de 1 quilo. Super, hiper, mega de boa, tranquilo, fácil, beleza. Então, olha para cá. Aqui na apostilinha, nós temos um pacote de arroz e um pacote de feijão. O pacote de arroz tem 5 quilos. O pacote de feijão, 1 quilo. Então, quando eu vou olhar para esses números, eu vou perceber que o 5 é maior do que o 1. Então, o pacote de arroz tem mais massa do que o pacote de feijão. Muitas vezes nós confundimos massa e peso. A gente sempre fala assim, ó, qual que é mais pesado, o arroz ou o feijão? Certo? Mas quando a gente olha, que não estará errado, estará certo da mesma forma, né? Mas esses 5 quilogramas aqui está se referindo sempre à massa, certo? Beleza, tranquilo. Massa, então. Quem tem mais massa? Quem tem mais massa? Um moranguinho ou uma melancia? A melancia tem muito mais massa do que um moranguinho, não é verdade? Tranquilo. E quando a gente fala de volume? Volume, pessoal, não tem nada a ver com a massa. Volume é o espaço que aquilo ocupa, certo? Então, a massa é aquele valor que a balança me mostra, em quilogramas ou em gramas, tá? E o volume é o espaço que aquilo ocupa. Entenderam, pessoal? Olha só aqui para a prof, ó. Aqui na nossa apostilinha mesmo, nós temos uma montanha de algodão, certo? E um pacote de feijão. Vamos pensar uma coisa. Qual é o que ocupa mais espaço? A montanha de algodão ou um pacote de feijão? Antes de você me dizer que é o algodão, que você está vendo na apostila aqui, vamos pensar. Se eu pegar só uma bolinha de algodão, vai ocupar um espaço pequeno perto de um pacote de feijão. Agora, se eu pegar 1 quilo de feijão, esse que está aqui na apostila, e se eu pegar 1 quilo de algodão, nossa, para eu conseguir 1 quilo de algodão, eu tenho que encher uma caixona grandona. Agora sim, a mesma massa nos dois, 1 quilo para cada um. Qual ocupa mais volume? É o algodão ou é o quilo de feijão? É o algodão. Ocupa muito mais espaço para eu conseguir 1 quilo do que o feijão, que para eu conseguir 1 quilo é só um pacotinho cutucutucu pequenininho. Tranquilo? Tranquilo! Muito bem, já vimos massa, já vimos volume e vocês estão vendo que não é difícil. Beleza! Deixa eu pegar uma fotinha que eu mostrei porque eu tenho para vocês aqui para mostrar, ó. Aqui eu tenho um pacote de farinha de 1 quilo e um pacote de 5 quilos. Qual tem mais massa?
O que tem 5 quilos? Exato! Tem mais massa dentro do pacote, mais farinha dentro do pacote. Tranquilo. Gente, olha para isso. Isso aqui é uma balança, certo? Se eu colocar uma esfera, certo? Como é da mesma cor, eu vou dizer que os dois são feitos do mesmo material. Vamos dizer que os dois são de ferro, tá? Olha só, uma é pequena comparada à outra que é maior, certo? Muito bem. O material é o mesmo. Qual tem mais massa é a maior. Então, por consequência, a maior é mais pesada. Por isso que ela desce na balança e a menorzinha sobe. Super tranquilo, de boa, facinho. Se tivesse só o valor aqui, ó, 1 e aqui 5 em quilogramas, por exemplo, eu não precisaria colocar numa balança. É que nem eu colocar aqui 1 quilo de farinha e aqui 5 quilos de farinha. Tranquilo? Aí é óbvio que numa balança que é um equilíbrio, a que tiver mais massa é a que vai descer. Tranquilo, tranquilo. Olha para isso aqui. Aqui eu tenho um amigo pequenininho, deve ter o quê? Os seus 12 anos, 10 anos. E aqui eu tenho um amigo que deve ter os seus 15 anos, né? Que já cresceu mais. Olha para essa balança. Esse amigo aqui e esse outro amigo aqui. Qual é o que tem mais massa? É aquele que a balança mostra um valor maior. Muito bem, aqui, ó, valor maior do que esse valor aqui. Aqui é sempre o 0 na balança, tá? Aqui embaixo, pequenininho. Muito bem. E agora, olha para esses dois. Qual é o que tem o volume maior? Qual dos dois ocupa mais espaço? É o amigo da camisa verde? Tranquilo, de boa. Muito bem, já falamos sobre massa, já falamos sobre volume. Olha só, pessoal, olha para esses 3 cubos aqui. Qual é o que ocupa mais espaço? É o azul, é esse amarelo ou é o azul clarinho? O que ocupa mais espaço é o maior, então tem mais volume, certo? É o azul escuro. Tá fácil, né? Tá fácil, vamos combinar. Muito bem, antes da prof ir para esse conteúdo aqui, vamos voltar para a postelinha, né? Muito bem, falamos de massa, opa, deixa eu ver aqui, volume, massa, volume, e agora nós vamos entrar no outro assunto que é a densidade. O que é a densidade? Pessoal, densidade é a relação que existe, certo? Entre massa e volume. Por isso que a prof sempre que dá exemplo para vocês sobre densidade, a prof fala assim, ó, imagina 2 garrafas do mesmo tamanho, certo? Uma das garrafas tem água, a outra garrafa tem óleo de cozinha, azeite de cozinha, tá? Se eu colocar primeiro a garrafa de água, que tem 1 litro de água, tá? A garrafa mede 1 litro, tem um volume de 1 litro. 1 litro, volume, o espaço que ocupa. Então, a água vai ocupar o espaço de 1 litro na garrafa, beleza. Coloquei numa balança e aí eu vou ver que o valor que a balança me deu lá foi 1 quilograma. Tá bom. Agora eu vou pegar uma outra garrafinha que é exatamente igual à primeira garrafinha da água, tá? Vou pegar essa garrafinha e dentro dessa garrafinha eu vou ocupar o espaço de 1 litro de óleo de cozinha. Aí eu vou colocar na balança também para ver qual é o valor da massa, certo? Desse óleo de cozinha. Mas que estranho, né? Essas 2 garrafinhas são iguais. A da água deu 1 quilograma. A do óleo não deveria dar 1 quilograma também, só que a garrafinha é igual? A do óleo, gente, não deu 1, deu 900 gramas. 1 quilograma é 1000 gramas. Quer dizer que o óleo é menos pesado. O óleo tem menos massa do que a água, na mesma quantidade. Entenderam? E é por isso que se eu pegar um copo com água e eu colocar óleo de cozinha nessa água, ó, o que acontece? Ele mistura? Aqui, ó. Não mistura. Então, o óleo de cozinha é menos denso do que a água, porque ele fica na parte de cima, certo? Beleza, pessoal? Entenderam? Sempre que for menos denso, quando eu misturo 2 elementos,
O menos denso vai ficar na parte de cima. Vamos fazer mais uma experiência aqui, ó. Se a prof pegar plástico, uma tampa de canetinha, e eu colocar nessa mistura, o que é que vai acontecer? Olha para isso. Você vai conseguir ver no videozinho. Olha, eu consigo ver bem, tomara que vocês consigam ver. Na verdade, aqui, ó, a tampa da canetinha, ela está em cima do óleo de cozinha. Ela está em cima do óleo de cozinha. Quer dizer que o plástico é menos denso do que o óleo e o óleo é menos denso do que a água, certo? Então, o plástico é menos denso do que a água. Tranquilo? Beleza! Já vimos densidade também. Então, a densidade, ela tem a ver com a massa e o volume. Tá bom? De boa. Agora, lembra que a gente fez uma experiência, amigos? Aqui, ó, vai voltar um pouquinho para vocês verem. Que a gente colocava, a prof colocou no copo e fizemos essa experiência aqui, ó, do que afunda ou o que flutua. Lembram? Por exemplo, a rolha. Uma rolha é feita de madeira. Quando eu coloco a rolha na água, a rolha vai flutuar. Porque 1 quilo de rolha e 1 quilo de água, a rolha tem a massa menor. Quando eu coloco a água e a rolha, a mesma quantidade em cima de uma balança, a rolha vai me mostrar um valor menor na balança. Por isso que a rolha fica na parte de cima. Tranquilo? Olha, quando a prof colocou a chave, por exemplo, a chave afundou. Porque se eu pegar 1 quilo de água e um recipiente com 1 quilo de chave, não chave de chiquinha, chave de porta. 1 quilo de água e 1 quilo de chave, a chave vai ser mais pesada. Não é 1 quilo, perdão, pessoal, é o volume, tá? A mesma quantidade. Se eu pegar uma garrafa com o volume de 1 litro, uma garrafa assim, dessa daqui, ó, cheia de água, e uma outra garrafa igual essa daqui, cheia de chaves, tem a mesma quantidade, o mesmo volume, a mesma quantidade, tá? Se a prof colocar a garrafa de água na balança, vai dar lá 1 quilograma. Se a prof colocar essa garrafa aqui cheia de chaves na balança, vai dar muito maior do que 1 quilograma, vai dar uns 5, 6, 7 quilogramas. Entenderam, pessoal? Por isso que a chave é mais densa do que a água. O metal. Aí, metal afundou. Tranquilo? Beleza. De boa. Agora, vamos continuar. Olha só. Agora, precisamos lembrar de mais uma coisa. Existe uma força na água que ela é contrária à força do peso. Olha só, a prof não falou que é contrária à força da massa, porque massa não é força, é só o valor da quantia de matéria que tem naquilo, certo? Entenderam, pessoal? Muito bem. Já o peso é diferente. O peso é uma força que vai para baixo. Por que para baixo? Porque tem um material dentro do planeta Terra que puxa as coisas para o centro. Essa força se chama gravidade, certo? Conforme o lugar em que nós estamos, do universo, essa gravidade pode mudar, certo? Então, no planeta Terra, a gente sempre conta que a gravidade tem valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Mas presta atenção. Então, se esta caneta... Não. Essa garrafa aqui, certo? Tiver o valor de massa de 1 quilograma, esse 1 quilograma é a massa dela. Qual é o peso dela? É 1 quilograma vezes a gravidade, vezes 10, certo? Então, o peso é 10 newtons, porque é 1 vezes 10. Por que eu estou falando isso? Porque na água existe uma força que ela atua contrária à força do peso. O peso é para baixo, que a gravidade puxa a gente para baixo, né? Mas essa força contrária, então, empurra a gente para cima, certo? E essa força é o empuxo. E é por causa desse empuxo que a gente consegue
carregar um adulto. Vocês que são pequenininhos, conseguem carregar um adulto no colo embaixo da água. Entenderam? É por isso. Por isso que quando a gente vai sair da piscina, tô numa piscina nadando de boa, de repente eu tô com fome, eu vou sair da piscina. Então a gente coloca a mão na escada, por exemplo, e a gente começa a subir. E começa a acabar os degraus, a gente vai saindo da água e vai ficando mais pesado. Por que eu pareço mais pesado fora da água do que dentro da água? Porque dentro da água tem essa força do empuxo, que me ajuda, que me segura. Entenderam, pessoal? Então, quando é que alguma coisa afunda? Afunda também, certo? Quando a força do peso é maior do que a força do empuxo. Deixa a prof. Stella sair daqui, pra vocês verem aqui, ó. Olha só, quando o peso é menor do que a força do empuxo, o empuxo ganhou, então vai flutuar, certo? Entenderam? Quando o peso, certo? A massa, vamos dizer assim, para vocês entenderem bem. Quando a massa for maior do que o empuxo, aí o objeto vai descer. E o que é esse empuxo, pessoal? É a quantidade de água que ela é deslocada pelo objeto. É a quantidade de água que precisa se movimentar para que o objeto fique flutuando ou afunde. Como é que eu vou entender empuxo, prof? Olha só. Lembra que a prof fez uma experiência com vocês? Essa aqui, ó, de papel alumínio. A prof fez um barquinho de papel alumínio, cutuco bem bonitinho, e a prof colocou em cima de um copinho com água. O que acontece? Tá fazendo gás. O que acontece? Quando a prof coloca o barquinho em cima da água, esse barquinho, ele não afunda. Ele fica de boa, cutuco, navegando, né? Agora, se a prof pegar esse barquinho aí e amassar bem amassadinho assim esse barquinho, e soltar no copinho de água, o que acontecer? Tá lá embaixo, ele afunda. Mas veja bem, a água é a mesma, o alumínio é o mesmo papel alumínio. Por que uma outra flutua? Olha só, a quantidade de alumínio num pequeno espaço, certo? Que a prof colocou em cima da água. Então, deslocou pouca água. Então, é fácil para o peso puxar. E desceu, certo? Agora, vocês vejam aqui, ó, quando a prof fez o barquinho e colocou na água para vocês, estão lembrados? Olha só, o volume de água, a quantia de água que se mexeu foi muito maior. Então, essa quantia de água aqui consegue segurar o barquinho sem afundar. Sem contar que, quando a gente faz um barquinho, dentro dele também tem ar, certo? E esse ar de dentro do barquinho é menos denso do que a água. E agora você vai lembrar da história do pum na piscina. Sempre que você soltar um pum na piscina, esse pum vai subir, certo? Porque o ar é menos denso do que a água. Entendeu, meu bem? Então, o ar sobe. Como tem ar dentro do barquinho, esse ar não vai deixar o barquinho afundar, vai segurar ele lá em cima. Tranquilo. O que você precisa saber daqui? Que o objeto ele vai afundar quando a força do peso for maior do que a força do empuxo. Olha para cá, olha aqui, meu bem, ó, aqui. Quando o peso for maior do que o empuxo, vai afundar. Ó, e quando o empuxo, ó, tem bastante espaço, uma área grande aqui, ó. Aí, quando tem uma área grande desse objeto que foi colocado na água, o empuxo consegue segurar esse objeto sem deixar afundar, certo? Beleza. Aí, pessoal, bem facinho, bem facinho, bem facinho. Muito bem. Agora, vamos continuar. Lembra também que a prof falou para vocês do submarino? Olha só, o submarino está aqui. Quando o submarino ele quer ficar flutuando, o que acontece? Esses espaços aqui de baixo, ó, eles estão cheios de ar. Porque o ar do submarino é como o ar do seu pum, que sempre é menos denso do que a água, que tem que ficar na parte de cima, certo?
falando em densidade. Quando o submarino quer descer, afundar, aí ele abre essas comportas aqui e enche de água. Então o ar vai embora. Daí sim o submarino vai afundar, porque ele tem um peso maior do que a força do empuxo que seguraria ele para cima. Tranquilo? E porque não tem ar para deixar ele menos denso, tá? Muito bem. Gente, agora é legal. Agora é legal. Amor, espera me passar, por favor, um pouquinho de água num copo. Vou te mostrar uma coisa agora. Lembra que a Pro falou sobre solvente? Existe no mundo um solvente universal, que a gente fala que é o material que mais solubiliza as coisas, que mais dissolve, e é a água. Muito bem. Então, olha só, o que eu vou mostrar para vocês agora é o seguinte. Aqui eu tenho um copinho de água e aqui eu tenho meu corantezinho. E eu vou colocar um pouquinho de corante nessa água. Uma gota, 2 gotas de corante, 3, 4, 5, 6, tá bom. E agora, olha, tá vendo que já está misturando sem nem eu agitar a água? Olha que lindo. O que aconteceu aqui? A água dissolveu, solubilizou tudinho o corante. Então, misturou completamente e dissolveu. Por isso a gente fala que a água é o solvente. Muito bem. Olha só, e se eu pegar agora, aqui ó, por exemplo, uma outra tampinha. Tá aqui ó, a tampinha da minha cola. Se eu colocar a tampinha da minha cola aqui dentro dessa água com corante ou sem corante, porque a água é igual, será que essa água vai dissolver a tampinha da cola? Acho que não, vamos ver. Não, tá aqui a tampinha da cola, estão vendo aqui, ó, tá vendo? Porque algumas coisas são solúveis em água e algumas coisas não são solúveis em água. Por exemplo, aqui, olha só, quando eu vou tirar aqui a tampinha. Quando a prof misturou o óleo e a água, aqui, a prof mostrou para vocês que o óleo é menos denso, por isso que ele fica na parte de cima. E eu posso pegar isso aqui e mexer muito, que essa água nunca vai dissolver, solubilizar esse óleo, porque o óleo não é solúvel em água. Tranquilo até aí, né, pessoal? O que é solúvel e o que é insolúvel, tá? Tranquilo. Mas aqui a prof mostrou 2 líquidos, que é o corante e a água, e os 2 são líquidos. Agora, existe algum sólido que a água pode dissolver? Sim. Pensa, por exemplo, sal, açúcar. Se a gente colocar uma colherada de sal na água, vai misturar e vai dissolver completamente. Porque também o sal, que é sólido, pode ser solúvel na água, que é líquida. Tranquilo? Beleza. O que é solúvel e o que é insolúvel. Pessoal, me diga uma coisa. Como é que eu posso fazer para lavar um prato depois do almoço que eu comi aquele almoço delicioso, super gorduroso? Adianta eu pegar uma esponjinha e colocar embaixo da água e ficar esfregando? Não, porque a gordura não é solúvel em água, então não vai sair do prato. Para eu conseguir tirar a gordura do prato, eu preciso colocar alguma coisa que dissolva a gordura. Aí é que eu vou lavar a louça com detergente, certo? Porque detergente vai dissolver aquela gordura para conseguir limpar o prato. De boinha, né? De boinha. Beleza. Como é que tá nosso vídeo? Maravilha! Já vimos o afunda e flutua, que tem a ver com a densidade. Agora, olha só, lembra dessa atividade aqui, pessoal, que nós fizemos com a casca da bergamota? Quando eu coloco a bergamota inteira no recipiente com água, ela flutua. Mas que estranho, quando eu tiro a casca, ela afunda. É porque na casca tem microbolinhas de ar, que não deixa a bergamota inteira afundar. Beleza, muito bem.
Muito bem, olha só essa fotinha. Aqui nós temos a água e o óleo. Quem é mais denso? Mais denso é sempre quem fica embaixo. Menos denso é quem fica em cima. Então eu sei que a água é mais densa do que o óleo. Muito bem. Solubilidade. Com relação ao corante, olha isso aqui que eu estou mostrando para vocês. O corante é completamente solúvel na água. E aqui eu tenho uma pedrinha e um pedaço de isopor. Não são solúveis na água. E posso colocar na água, mexer o quanto que eu quiser. Posso quebrar a pedra, posso quebrar o isopor, que não vai misturar. Entendeu? Não vai ficar uma fase só. Entenderam? Agora, olha só. O que eu posso dizer além disso daqui? Quem é mais denso e quem é menos denso? Mais denso é a pedra. Menos denso é o pedaço de isopor, porque está na parte de cima. Muito bem! Agora chegamos naquela coisa bem legal, naquela parte legal, que é a condução de calor. Deixa eu abrir aqui para vocês, espera aí. Aqui, ó, peraí, olha só. Antes de eu ir para o calor, olha isso aqui, pessoal. Aqui nós temos um amigo que está numa prancha de surf. Né? Queria nós estar lá, né? Por que é que essa prancha não afunda? Conta pra mim. Primeiro, por causa do material, que é menos denso do que a água, deve ser de isopor, ou talvez de plástico, né? Que, ó, quando a prof colocou a tampinha aqui, vocês viram que a tampinha ficou na parte de cima, então é menos densa do que a água, né? Beleza. Então, pode ser de isopor ou de plástico, certo? E também o formato está ajudando. É um formato bem largo, né? E quando a gente coloca na água, acaba gerando um empuxo grande, porque todo o contato que a água tem com esse material é grande. Olha o tamanho do espaço da prancha que entra em contato com a água. É bastante, né? É todo o espaço da prancha. Entenderam, pessoal? Então, é por isso que o menino consegue ficar em cima da prancha sem que ela afunde, tá? E da mesma forma, se o menino segurar na prancha e descer na água, né? Quase que se afogar, a prancha vai ajudar ele a voltar a subir para respirar, tá bom? Tudo bem. Agora sim, vamos lá. Ó, que a professora mostrou o submarino antes, o ar, né? Tá lá em cima. Quando a comporta abre e enche de água, o submarino desce. Entenderam, pessoal? Muito bem. Aí, quando ele quer voltar para a superfície, ele tem que gerar um motor, porque não tem ar embaixo da água, né? Então, o motor vai funcionar, ele vai subir lá para cima. Quando chega lá em cima, ele vai jogar a água para fora e vai puxar o ar de novo. Tranquilo, agora chegamos no calor. É aquela história do bom condutor de calor e do mau condutor de calor. Alguns materiais conduzem o calor muito bem e alguns não conduzem o calor. Olha só, tô com meu chimarrãozinho, né? E eu coloquei água quente na minha chaleira. Aí, tá bem bom e tá bem quentinha. Olha só, como é que eu sei que a água tá bem quentinha dentro, mas eu não tô me queimando? Olha só, tô com a mão aqui, mas eu não tô me queimando. Porque essa cuia aqui, ela é feita de purungo e de madeira. E a madeira é um mau condutor de calor. Então, ela não permite que o calor da água de dentro desta cuia passe para as minhas mãos. Então, eu posso segurar. Já a bomba, ó, só coloquei água quentinha ali e eu já estou sentindo a bomba quente. Por quê? A bomba é de metal e o metal é um bom condutor de calor. Quer dizer, ele permite que o calor passe de um lugar para o outro, certo? Muito bem. Por isso que as nossas roupas de inverno, nossas cobertas, não são feitas de alumínio, por exemplo. Não são feitas de ferro ou de cobre. Elas são feitas de lã. Por quê? Porque o calor do meu corpo não pode sair para fora no ambiente, tem que ficar em mim. Entenderam? Então eu vou colocar uma roupa que seja má condutora de calor.
para não passar o calor do meu corpo para o ambiente. Tranquilo, pessoal? Muito bem. De que adiantaria eu, por exemplo, colocar uma manta de alumínio ao redor de mim? De que adiantaria se eu estivesse com frio? Todo o calor do meu corpo, como o alumínio é um bom condutor de calor, o calor do meu corpo iria para fora. Entenderam, pessoal? Maravilha! Ah, olha só que a prof viu aqui, que a prof lembrou agora. Sabe quando vocês vão acampar ou vão passear, vão fazer alguma coisa, vocês colocam, o pai, a mãe, a avó coloca as bebidas ou a carne dentro de uma caixa de isopor? Por que eles fazem isso, pessoal? Porque o isopor está aqui, ó, entre os materiais mal condutores de calor, tá bom? Aí, quando eu coloco lá uma bebida geladinha dentro da caixa de isopor e eu fecho bem a caixa, eu não permito que o calor de fora entre para dentro. Dessa forma, a bebida vai ficar o máximo de tempo geladinha, entenderam? E a comida, por exemplo, não vai estragar, porque quando tem temperatura mais alta, a temperatura estraga fácil, né? Isso nós já estudamos. Beleza. Agora, peraí. Bom condutor de calor, mau condutor de calor. Lembra do ferro, pessoal? Que a prof mostrou? Não vou nem falar do ferro. Olha a minha garrafa aqui, ó. Isso aqui é metal. Se eu colocar a mão aqui, eu me queimo, certo? Mas olha que sorte, né? Porque o cabo dessa chaleira aqui é de plástico. Então eu posso pegar a minha chaleira elétrica, que tá com água fervente dentro, e não me queimar, porque não estou colocando a mão na parte do metal, mas sim na parte de plástico. E é essa a ideia do ferro de passar roupa. A parte de baixo é de metal, que é um bom condutor de calor, porque tem que estar bem quente para também esquentar a roupa para poder passar a roupa, certo? E a parte do plástico é a parte de cima, onde eu posso pegar, segurar ela, com aquela temperatura tão grande que é embaixo do ferro, sem eu me queimar. Beleza. Ô, pessoal, com relação ao calor, vamos pensar um pouquinho aqui com a prof. Quais são as fontes de calor naturais que vocês conhecem? O que emite calor para as pessoas de forma natural? O sol. O sol emite calor. Muito bem. Uma outra fonte de calor natural, o que pode ser? Você, nós somos fontes de calor, nós estamos emitindo calor, nós geramos calor dentro de nós. Tranquilo? Beleza. E se eu perguntasse para você, me diga um exemplo de fonte artificial de calor? Aí a prof vai dizer, uma fogueira. Uma fogueira que eu faço, o fogão da cozinha, quando tem a chama ligada, é uma fonte de calor artificial, porque eu que tive que ir lá fazer, certo? Muito bem facinho, muito bem. Vimos também, então, isolante térmico. Isolante térmico são aqueles materiais que não permitem a troca de calor, que por sinal não existe frio, né? Não existe frio, existe o quê? Ausência de calor. Muito bem. Então, para que serve um termômetro? Um termômetro é um instrumento que ele serve para medir o frio ou o calor? Medir a quantidade de calor, certo? Daquele corpo, por exemplo. Tranquilo. Agora sim, nós vamos para frente. Olha só. Energia elétrica, muito bem. Pessoal, a prof precisa que vocês saibam algumas coisas. Por exemplo, 90% da energia elétrica, da eletricidade que chega nas nossas casas aqui no Brasil, ela vem da usina hidrelétrica. Quer dizer que nós usamos a força da água, certo? A usina hidrelétrica. Também podemos gerar energia através do sol, que capta a energia pelas placas solares.
Também podemos gerar energia com a força do vento, da energia eólica, e fazemos também isso no Brasil, certo? Mas a grande maioria, então 90% da energia gerada no Brasil, vem da água, das usinas hidrelétricas. Como é que funciona uma usina hidrelétrica? Lembram que a prof já falou para vocês que quando tem um rio com uma grande vazão, quer dizer, com uma grande quantidade de água que está passando ali, certo? Esse rio, ele pode ser usado para gerar energia. De que forma? Então, é instalada uma usina nesse espaço, e dessa usina a água passa dentro, a água do rio que vem com força, passa dentro da usina. Dessa forma, ela vai girar um dínamo, que é um motor, mas é a força da água que faz esse motor girar. É como você pegar um catavento e assoprar assim, ó. O catavento vai girar, certo? É assim que gera a energia elétrica através do vento. Lá na água, na usina hidrelétrica, é como se o vento que eu estou assoprando fosse a água e o catavento fosse o dínamo. Cada vez que a água vai passando por esse dínamo, ele vai girando mais rápido, vai girando, 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 girando. E aí esse dínamo, que é esse motor da usina, consegue fazer com que a energia mecânica, que é o do movimento, se transforme em energia elétrica. E a mágica disso é que consegue pegar essa eletricidade, essa energia elétrica, e mandar para os fios, certo? E os fios aqui de eletricidade, fios elétricos, que vão mandar para as nossas casas. Muito legal, né? Agora, vamos parar e pensar um pouquinho aqui. Pessoal, para a energia elétrica chegar na nossa casa, ela tem que passar por dentro dos fios, e os fios são feitos de cobre. Muito bem. Por quê? Porque é o material que melhor conduz a eletricidade, certo? Então, se eu preciso tanto de eletricidade, por que cargas na água que nós temos que ter um plástico ao redor do fio que vai carregar o meu celular na parede? Porque eu não posso colocar a mão no cobre quando está passando corrente elétrica ali. Senão eu vou levar um choque. Então eu preciso de um material que seja isolante elétrico. Pensa na fita isolante, que não deixa a eletricidade passar além do fio de cobre. Entenderam? Que não deixa a eletricidade passar para o meu corpo. Tranquilo, pessoal? Não é difícil, é bem facinho. Então, eu não posso dizer que o fio que carrega o meu notebook, que o fio que liga a minha geladeira na tomada é feito de plástico. Ele é feito de cobre. Ao redor dele, sim, nós temos um material que pode ser plástico ou borracha, que é isolante elétrico, para que a gente possa pegar na mão sem levar um choque. Porque caso contrário, tá aqui, ó, peraí. Olha o amigo aqui, ó. O que o amigo fez? Olha só, olha a mãozinha do amigo lá, ó. Tá colocando o foco no bocal da luz, certo? Mas ele colocou a mãozinha dele ali, ó, naquela parte de metal do foco. Justamente no momento em que essa parte de metal estava encostando em cima, onde passa a energia elétrica. E aí levou um choquinho. E a prof já falou para vocês muito nessa aula de eletricidade aqui, como é perigoso levar choque, certo? Por isso que é importantíssimo tomar todos os cuidados quando mexemos com eletricidade. Criança não deve mexer com eletricidade, nunca, tá? Porque é muito perigoso, o professor já falou para vocês. Também, olhando para essa fotinha, nós estamos vendo que tem nuvens aqui. E essas nuvens são muito carregadas. Quando elas se encostam, acontece uma geração de energia tão grande nessa nuvem que essa energia não consegue ficar só lá. Então ela acaba caindo na Terra. Mas em que lugar que ela vai cair?
sempre no lugar mais próximo de onde ela estiver. Então, no lugar mais alto, certo? E é por isso que os prédios mais altos, né? Eles têm aquela torre grande em cima deles. E essa torre grande em cima do prédio é um para-raio, é uma antena, que ela não vai expulsar o raio dela. Não, ela vai puxar o raio vai cair ali, e essa antena vai conduzir essa eletricidade por todo o prédio, sem passar pelos apartamentos, por exemplo, até que chegue lá no fundo da Terra. E toda essa energia é descarregada lá no fundo da Terra, sem que estrague nada dentro do prédio. Viram que interessante? É muito legal, né? Muito bem. Pessoal, agora, olha só. Nós temos um conteúdo aqui que é novo, né? Que sobre os materiais magnéticos. E quem que não gosta de pegar um ímã e ficar brincando com o ímã? Todo mundo gosta, não é verdade? E o ímã, ele é um material que ele é feito principalmente de níquel e de ferro. O níquel e o ferro, eles têm essa capacidade de atrair outros materiais. Vocês viram? Mas presta atenção, que não são todos os materiais que o níquel e o ferro juntinho conseguem atrair, certo? E olha só, os materiais como ferro, o aço e o níquel têm propriedade de ser atraídos por ímã. Atraídos por ímã. Então, o que for de ferro, aço e níquel pode ser atraído por um ímã. Agora, são metais. E por que o alumínio, o ouro e a prata não são atraídos por ímã, se também são materiais metálicos? Porque eles não têm essa propriedade do magnetismo. Estamos estudando propriedades dos materiais, que é o quê? Características de alguns materiais. Lembra que a prof falou no comecinho para vocês que tudo é feito pelos elementos da tabela periódica, certo? A união de alguns deles consegue ser atraída por ímã. A união de outros não consegue, certo? Então, vejam bem, olha só. Quando você já deve ter estudado em geografia, que o planeta Terra tem lá no meio dele o núcleo, certo? E o núcleo tem o magma. Lá no fundão do núcleo tem um material chamado nífe. E esse nífe é, sim, níquel e ferro. Aí, isso quer dizer o quê? Que a própria Terra consegue gerar um campo magnético. Ou seja, é por causa desse material no centro da Terra que, se a gente pegar uma bússola, ela sempre vai apontar para o norte. Porque o material da bússola, aquele ferrinho do meio da bússola, vai sempre procurar o norte, certo? Geográfico, o norte da Terra. E assim a gente consegue se localizar, por causa do magnetismo do planeta Terra. Certo? É também por causa desse campo magnético, pessoal, do planeta Terra, que as aves conseguem se localizar para saber onde é que é o norte, onde é que é sul. Dessa forma, elas sabem que quando é sul, inverno no sul, é verão mais para o norte, então elas têm que ir para o norte. Já as aves, quando está ficando frio lá no norte, está na parte mais do inverno no norte, está mais quentinho no sul. Então, elas precisam viajar para o sul e não se perdem dessa maneira. Tá legal? Olha só, alguns materiais, mesmo os que não são metálicos, também não são atraídos por ímã. Ninguém consegue pegar um pedaço de lápis e atrair com um ímã, porque lápis é feito de madeira. E madeira não é material magnético, certo? Quando você fala de ímã, olha só, tem sempre dois polos, um positivo e um negativo. Se vocês tiverem em casa aí, pessoal, ímã de geladeira, vocês podem pegar o ímãzinho, tenta colocar bem devagarinho na geladeira, que vocês vão perceber que quando ele vai chegando perto, você pode soltar que ele vai sozinho para a geladeira.
Porque existe esse campo magnético, essa força magnética que nós não vemos, mas nós sentimos, certo? Pega esse mesmo imãzinho, tenta colocar na parede da sua casa, de cimento ou de madeira. Tenta colocar para você ver. Vai atrair? Não. Muito bem. Agora, faz mais uma experiência. Pega um ímã e pega outro imãzinho de geladeira. Tenta encostar os dois. Vê se você vai conseguir. Por que é que não vai? Você vai sentir uma força de repulsão, que é contrária à atração. Porque os dois imãzinhos, eles estão com a mesma carga, ou seja, os dois estão positivos ou os dois estão negativos. E aí eles não se encostam. Positivo só se atrai com o que for negativo. Por isso que quando vocês vão colocar um controle remoto em uma pilha no controle remoto, tem a parte positiva e negativa da pilha. Se você colocar a pilha ao contrário, o controle não funciona. Entenderam, pessoal? É muito interessante. Então, sobre o magnetismo, o que vocês precisam saber é que o magnetismo, ele vem sim do planeta Terra. Ninguém teve que inventar isso, criar um laboratório, certo? E por isso também que alguns metais que já saem do planeta Terra saem com uma capacidade magnética, certo? Porque atraíram esses elementos que são o níquel e o ferro a um ponto tão concentrado de conseguirem atrair outros materiais. Certo? Alguns, não todos. Você vai saber que se você pegar um ímã e colocar numa borracha, o ímã não vai atrair a borracha. Olha só aqui, ó, pessoal, que é para falar para vocês. Ó, sempre que eu colocar a parte negativa com a parte positiva do ímã, vai atrair. Então, se a geladeira for uma parte negativa, a natureza é que a parte positiva do ímã se atraia e gruda na geladeira, certo? Se eu pegar dois ímãs que têm a mesma carga aqui, pessoal, juntinhos, e tentar encostá-los, eles não vão encostar, eles vão repelir, porque eles têm a mesma carga. Os polos estão iguais, não posso atrair polos iguais. Os polos têm que ser diferentes para atrair um positivo e um negativo. Tá bom? Beleza. Olha que eu vou falar para vocês da bússola. Aqui, ó, pessoal, ó. Aqui a força da Terra, né? Que a Terra é um ímã gigantesco. A Terra é isso. E lá no meio tem os elementos que formam esse campo tão forte por causa do níquel e do ferro do fundo do meio da Terra. Certo? Lá do núcleo. Então, se eu pegar uma bússola, perdão, um pedaço de ímã e ficar segurar ele penduradinho assim aqui, a parte norte sempre vai apontar, a pontinha do ímã que for o norte sempre vai apontar para o norte da Terra, certo? Mas presta atenção, por que a parte norte do ímã vai apontar para o norte da Terra? Porque eu estou considerando como uma bússola. Então, o sul magnético é o norte da Terra, porque o norte atrai o sul. Polos invertidos, tá? Bem tranquilo. Muito bem. Ô, gente, tem mais algumas coisas aqui, ó. A gente pode usar magnetismo para quê, pessoal? Para atrair materiais, certo? Né? Por exemplo, para separar um material reciclável, eu posso usar o magnetismo para separar o que for de ferro, por exemplo, certo? Que o ímã vai puxar. Se eu quebrar, olha que interessante, pessoal. Se a gente quebrar um ímã no meio, por exemplo, os dois pedaços, mesmo que sejam um pequenininho e um maior, os dois pedaços serão como dois novos ímãs. Um vai ser a parte negativa e outra parte positiva, tá? Tranquilo. Olha só, sabe o que é isso? Isso daqui é uma rocha chamada magnetita. E ele tem tanto material de ferro e de níquel dentro dessa rocha aqui, pessoal, que ela atrai, é um ímã natural, que atrai outros elementos. Viu só? Olha que interessante. Beleza. Gente, agora,
Olha só, existem outras propriedades que são bem facinhas, tá? E que vocês têm que saber para a nossa provinha. Por exemplo, propriedade de ser transparente. Existe borracha transparente? Não existe, mas existe vidro transparente, tá? Outra coisa, flexibilidade. Existe vidro flexível? Não, mas existe borracha flexível. Certo, pessoal? Olha, é uma boia, é um isopor. Entenderam, gente? Um plástico é flexível. Muito bem. Outra propriedade, pessoal, é a elasticidade. Eu consigo pegar essa caneta aqui, ó, e esticar ela e botar normal? Não consigo. Mas eu consigo pegar um elástico e fazer isso. Propriedade da elasticidade, tá? Olha só, eu não consigo pegar essa caneta, apertar ela e fazer ela quebrar. Com a mesma força que eu pegaria um ovo, apertaria e ele quebraria. Quer dizer, o ovo é muito mais frágil do que a caneta. Fragilidade. Muito bem? Diferente da resistência. Eu não consigo pegar um parafuso e com a minha mão quebrá-lo como eu quebraria um ovo. Então, é a resistência, que o parafuso é muito mais resistente do que a casca do ovo. E com relação à rigidez, uma madeira é rígida e não pode ser facilmente dobrada. A mesma forma que o parafuso também é resistente e também é rígido, que eu não consigo dobrá-lo. Bem fácil, né? Gente, não tá difícil. Deixa eu contar um segredo para vocês. Vocês sabem qual é o material mais duro que existe? É o diamante. É o diamante. Muito bem, olha só que interessante, né? Por isso que quando a gente vai, por exemplo, leva em algum lugar para cortar um pedaço de material que seja de vidro, tem que ser uma coisa muito dura. E as pessoas usam uma faquinha, alguma coisa com a ponta de diamante. Alguns metais são brilhantes, alguns metais a gente consegue derreter e depois fazer um formato que a gente quiser. Podemos inclusive transformá-los em fios que depois serão usados para fazer fio de luz, energia elétrica. Gente, tá tranquilo, tá facinho, tá? Agora é o seguinte. Estuda pela sua apostilinha, certo? Ocupe esse videozinho de revisão junto. E a prof está colocando no Moodle junto um texto, tá bom? Com aquilo que vocês precisam saber para a provinha também. Então, leu sua apostilinha, estudou pela revisão que a prof vai colocar no Moodle e assistiu esse videozinho, vai tirar 12, tá bom? Beijo, gente. Se precisar, chame a prof, tá? Tchau, amores!